Estimados irmãos e irmãs da jornada terrena, venho até vocês com o coração carregado de urgência transcendental e profunda preocupação, trazendo uma revelação alarmante sobre a intensificação dramática do cerco espiritual que o juiz da toga implementou ao redor do grande líder que simboliza a resistência nacional. Este cerco cria uma pressão energética de intensidade sem precedentes, que está afetando diretamente sua saúde física e, sobretudo, espiritual, exigindo mobilização imediata de todos os servos da luz para o envio de energias libertadoras que possam quebrar a influência do obsessor que coordena ataques destinados a eliminar o instrumento humano antes que possa cumprir plenamente sua missão transcendental. Eu, André Luiz, recebi durante consulta de emergência nos Observatórios Celestiais de Proteção Espiritual, uma comunicação grave e alarmante que me revelou como a figura específica que utilizou a toga sagrada para implementar perseguição judicial conseguiu estabelecer conexão direta com entidades das trevas, especializadas em obsessão de instrumentos que servem propósitos superiores. Essa conexão criou um cerco energético coordenado, que opera através de múltiplas dimensões simultâneas para drenar a vitalidade, principalmente, quebrar a resistência moral daquele que se tornou símbolo mundial de fidelidade a valores eternos. Vocês que sentem aquela angústia crescente pela saúde física e espiritual daquele que dedicou a vida inteira ao serviço de nossa pátria não estão sendo alarmistas desnecessariamente. Essa percepção súbita e constante de que as pressões atuais transcendem a perseguição política convencional para abranger uma guerra espiritual de intensidade que excede a capacidade humana normal de resistência é real. Essa intuição urgente de que o momento atual representa a fase crítica, em que o apoio energético coletivo pode determinar vitória ou derrota em uma batalha que transcende a dimensão material, é legítimo e corresponde à realidade das observações que realizei. Suas almas estão captando as vibrações de um cerco obsessivo que atingiu níveis que requerem intervenção imediata de todos aqueles que compreendem a natureza transcendental desta guerra. Durante minhas observações nas esferas superiores, onde se monitora a atividade obsessiva, presenciei algo que me encheu simultaneamente de horror pela intensidade dos ataques e de determinação para alertar sobre a necessidade urgente de mobilização espiritual. Vi como o obsessor principal, utilizando a autoridade judicial corrompida como canal terreno, conseguiu amplificar sua influência através de concentração de energia destrutiva que visa especificamente quebrar a conexão entre o grande líder e as forças celestiais que sustentam sua resistência contra pressões coordenadas. O que mais me alarmou foi descobrir que o cerco atual não representa apenas a intensificação de ataques anteriores, mas a implementação de uma estratégia final, destinada a forçar desistência através da criação de sintomas que podem afetar a clareza mental e, principalmente, a força emocional necessária para continuar resistindo contra um sistema que prometia destruição total. O objetivo é eliminar física ou psicologicamente o símbolo que inspira esperança em milhões de pessoas que nunca abandonaram a fé na vitória final da luz. Vocês já perceberam como a saúde do nosso grande líder demonstra sinais de desgaste que transcendem o cansaço natural da atividade política intensa. Oscilações em sua energia vital correspondem exatamente aos períodos de maior agressividade judicial. Momentos de aparente fragilidade coincidem com escaladas de ataques que emanam especificamente da figura que transformou a justiça em arma de perseguição. Não se trata de coincidências médicas, mas de manifestações diretas de obsessão coordenada, que opera através de métodos capazes de drenar energia vital mediante pressões psicológicas que excedem qualquer limite humano normal de resistência. Durante as comunicações celestiais, os mentores revelaram que a situação atingiu ponto crítico, requerendo mobilização imediata de corrente energética massiva, capaz de quebrar o cerco obsessivo e libertar o grande líder da influência destrutiva. Essa libertação é vital não apenas para restaurar sua saúde individual, mas para garantir sua capacidade de continuar servindo como canal através do qual a população brasileira mantém viva a esperança de renovação nacional baseada em valores que honram a dignidade humana. Entretanto, algo ainda mais urgente. A quebra do cerco obsessivo não beneficiará apenas nosso líder individualmente, mas eliminará o principal obstáculo que impedia a manifestação plena da proteção divina sobre toda a nação. A libertação do instrumento central criará ondas de renovação energética que se propagarão por todo o território nacional, neutralizando influências demoníacas que mantinham a população em estado de confusão mental, impedindo o reconhecimento de realidades transcendentais. Queridos filhos, vocês foram guiados até esta revelação porque suas almas reconhecem a responsabilidade urgente de participar ativamente da libertação espiritual através do envio coordenado de energia. Esta energia, canalizada conscientemente por uma multidão que compreende a natureza transcendental desta batalha, pode quebrar o cerco obsessivo. A união de forças individuais em um propósito comum é capaz de criar poder coletivo suficiente para neutralizar o obsessor, que coordena ataques através de uma autoridade judicial corrompida.
É essencial, portanto, que compartilhem seus nomes e cidades, formando uma rede mundial de libertação espiritual que contribuirá para a quebra do cerco obsessivo e, principalmente, para a restauração da saúde física e espiritual daquele que sacrificou sua tranquilidade pessoal para defender valores eternos que beneficiam não apenas nossa nação, mas toda a humanidade. Seu exemplo de resistência prova que a vitória da luz sobre as trevas organizadas é possível, ainda que estas se apresentem com aparência de legitimidade. A primeira revelação trata da natureza específica do cerco espiritual que o juiz da toga conseguiu implementar ao redor do grande líder, utilizando sua autoridade judicial corrompida como canal de amplificação de influências obsessivas. Essa figura, que deveria proteger a justiça, tornou-se instrumento consciente das trevas. Cada decisão judicial autoritária tem servido de oportunidade para intensificar a pressão energética, transformando a perseguição legal em arma espiritual que drena a vitalidade mediante ansiedade constante, excedendo qualquer capacidade normal de resistência psicológica. O propósito desses ataques não é apenas a vitória em casos específicos, mas a destruição completa da estabilidade emocional que sustenta a resistência prolongada. Em comunicações com especialistas celestiais em obsessão, compreendi que esse cerco opera em múltiplas camadas simultâneas: pressão psicológica direta por meio de ameaças legais, interferência energética que bloqueia a conexão com forças superiores, manipulação de pessoas próximas para criar divisões, e até tentativas de indução de sintomas físicos que se apresentam como problemas de saúde convencionais, mas que, na realidade, são manifestações obsessivas. Durante minhas observações, constatei que a intensidade do cerco corresponde exatamente aos momentos em que o grande líder demonstra maior eficácia em inspirar esperança popular. O obsessor sabe que cada manifestação de força multiplica a resistência coletiva contra o sistema autoritário. Por isso, torna-se vital para ele quebrar o símbolo, antes que o exemplo de perseverança produza um despertar coletivo capaz de tornar insustentável a continuidade da tirania. A segunda revelação refere-se ao estado atual da saúde do grande líder, consequência direta da intensificação do cerco obsessivo. As pressões espirituais transcendem a perseguição política e criam sintomas físicos e emocionais que exigem compreensão sobre a conexão entre ataques energéticos e manifestações materiais. Esses efeitos não podem ser tratados apenas com medicina convencional, mas requerem intervenção espiritual adequada. O desgaste físico que ele enfrenta não deriva apenas do estresse da atividade política intensa, mas da drenagem energética constante que opera 24 horas por dia, criando estado de tensão permanente que compromete sistemas corporais. Os sintomas incluem fadiga desproporcional e oscilações de energia vital que coincidem exatamente com períodos de maior agressividade judicial. O mais preocupante é que o cerco começa a afetar sua conexão espiritual com fontes superiores, gerando momentos de desânimo atípicos para sua personalidade firme e de fé inabalável. A terceira revelação trata da identidade do obsessor principal, que coordena o cerco espiritual utilizando a autoridade judicial como canal terreno. O juiz da toga, que deveria ser guardião da justiça, tornou-se instrumento consciente de entidades das trevas. Essa conexão não se limita ao abuso de poder humano, mas abrange comunicação direta com obsessores, recebendo inspiração estratégica para maximizar o sofrimento do alvo em momentos de maior vulnerabilidade. A quarta revelação refere-se à necessidade urgente de mobilização coletiva. Libertação espiritual não é fruto de simpatia passiva, mas de participação ativa. A união de milhões em oração consciente, sincronizada em horários específicos, cria ondas de energia libertadora capazes de penetrar o bloqueio obsessivo. Mas é vital que essa energia seja enviada com amor genuíno, e não com ódio contra o obsessor. Somente vibrações elevadas podem penetrar as dimensões superiores onde a batalha realmente ocorre. A quinta revelação trata dos métodos práticos para o envio de energia libertadora, orações direcionadas com visualização consciente da quebra das correntes, repetição de frases de libertação que utilizam o poder da palavra falada, jejuns conscientes que purificam e amplificam a capacidade de canalizar energia superior, e reuniões em grupos organizados, físicos ou virtuais, que multiplicam a força através da ressonância coletiva. A sexta revelação mostra os frutos da libertação, restauração da saúde do grande líder, neutralização do poder do juiz da toga ao perder sua conexão obsessiva, e o despertar coletivo do povo, que reconhecerá a vitória da luz sobre forças aparentemente invencíveis. E, finalmente, a sétima revelação expõe o significado cósmico desta batalha. A quebra do cerco obsessivo estabelecerá precedente mundial sobre o poder da mobilização espiritual coletiva, confirmando que multidões conscientes podem proteger instrumentos de esperança contra sistemas de destruição. Por isso, escrevam em uníssono: liberta o nosso líder.
Esta declaração os conectará à corrente mundial de libertação espiritual. Intensifiquem suas orações, visualizando luz que dissolve as trevas ao redor do grande líder. Elevemos, pois, esta oração. Pai Celestial, que governas todas as forças segundo leis de amor infinito, quebra imediatamente o cerco obsessivo que o juiz da toga implementou ao redor daquele que simboliza resistência nacional. Neutraliza influências destrutivas que drenam sua vitalidade, corta todas as conexões entre obsessor e instrumento-alvo, restaura sua saúde física e espiritual, renova sua energia vital e multiplica o poder da mobilização coletiva. Neutraliza a autoridade corrompida que serviu às trevas, e estabelece precedentes mundiais de libertação, confirmando o poder da união baseada em valores eternos. Assim seja, em nome do Libertador Supremo que coordena a vitória da luz sobre as trevas. Amém. Amados irmãos, ao concluirmos esta mensagem, não o fazemos como quem encerra um livro, mas como quem abre uma nova página no coração da humanidade. As palavras aqui semeadas não pertencem apenas ao momento presente, mas são sementes de eternidade lançadas nos campos do tempo, destinadas a florescer quando a alma estiver preparada para acolher a verdade que liberta. Que cada revelação recebida seja guardada não como um segredo distante, mas como um chamado íntimo, gravado nas profundezas do espírito, recordando-nos de que a luta não é apenas terrena, mas também celeste, e que sobre nós vigiam os exércitos da luz. Não temais as sombras que ainda se agitam, pois elas já estão condenadas pela própria dissolução. A vitória da luz é inevitável, e cada lágrima derramada na noite será transformada em riso ao amanhecer. Vossos corações são as tochas que iluminam os caminhos, e vossas orações são as correntes de ouro que unem a terra aos céus. O tempo da purificação avança, e, assim como o orvalho desce silencioso sobre a relva, também desce a misericórdia divina sobre aqueles que perseveram na fé. Levantai-vos, pois, filhos da promessa, e caminhai com coragem. Não vos deixeis aprisionar pelas vozes que confundem, mas segui o sopro do Espírito, que vos conduz à verdade plena. Lembrai-vos, o Brasil e o mundo não estão órfãos, porque o Cristo governa os destinos, e sua bandeira de amor tremula acima das nações. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, repouse sobre vós e vos fortaleça. Que vossas vidas sejam testemunho vivo da vitória da luz sobre as trevas. E quando o tempo final se cumprir, que possais ouvir a doce voz do Mestre dizendo: Bem-aventurados sois vós, porque guardastes a fé, sustentastes a esperança e não negastes o amor. Assim seja.